Vamos então fazer algumas reflexões sobre o livro Caminhos para a Cura Interior. A cura no homem é um estado de harmonia que surge da interação da sua vontade individual na vontade espiritual, que está presente no próprio homem. Então é como se ele tivesse dois níveis de vontade, um nível consciente e um nível supraconsciente, que ele não conhece. E esse nível supraconsciente da nossa vontade, isso seria a vontade espiritual e cósmica. Então, o ser humano só está curado, só não está doente, quando ele uniu essas duas vontades. E esta é uma das razões pelas quais os livros esotéricos dizem que toda a humanidade precisa de cura. Não é só porque tem doenças, mas é porque ainda não fez esta união, não fez esta unificação. E quando nós temos duas vontades, nós não estamos em perfeita saúde. Então, por isso que se diz que esta é uma humanidade doente, por enquanto isto não está unido. A cura que a humanidade necessita tem alguns estágios para cumprir. E o primeiro é fundir a consciência humana na consciência da alma, que não é a cósmica está mais além. Mas o primeiro estágio desta cura é nós fundirmos a consciência humana com a consciência da alma. E esta primeira etapa da cura, quando ela acontece, isto permite ao indivíduo acolher a vontade do Espírito. Enquanto ele não passa por esta primeira cura, ele não tem como acolher a vontade do Espírito, porque a vontade do Espírito é muito diferente da vontade dele. Então ele precisa primeiro unir a sua consciência humana com a da alma. E a partir daí, ele vai então estar pronto, preparado para reconhecer a vontade do Espírito e para aceitá-la e para segui-la. Quando ele começa a unir a sua vontade humana à vontade do eu superior, então aí começou o seu caminho de volta à sua origem cósmica, porque nós somos todos filhos do cosmos, não é? E tomamos o caminho do retorno para a nossa origem, para a consciência cósmica, é através destas curas pelas quais nós vamos passando. E quanto mais nós vamos sendo curados, mais nós vamos nos unindo gradualmente com esta vontade supramental. Essa cura não depende de nada de material. Esta cura depende de fé e de intenção de se transformar. Isto depende de nós termos fé que vamos retornar, nós temos fé que podemos unir esta vontade humana com a vontade superior, precisa fé nisto, hein? E precisa intenção de se transformar. Aqui não precisa nada de material. É com isto que a cura começa. Quando esta cura começa, as doenças do corpo físico já podem ser removidas ou podem ser dissolvidas. Mas se esta cura interior, se esta unificação da nossa consciência com a consciência maior não começa, não tem como você curar o corpo físico de uma pessoa, mesmo de uma doença física. Porque as doenças no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental,
na realidade não têm origem nesses corpos. Então, nós tratamos desses corpos e eles podem melhorar, ou eles podem se equilibrar, podem se harmonizar, podem até ser curados em grande parte, mas se houver esta cura interior ao mesmo tempo. Se não houver esta cura interior, esses nossos corpos externos, continuam com uma série de anormalidades, uma série de doenças. Isto porque, como se disse, a origem das doenças não estão nesses corpos. Parece que é o corpo, não é, que fica doente. Não, não é aí que começa. Isto faz parte da atmosfera da Terra. Isto é um planeta que viveu por muitas idades, por muitas épocas, muito ligado à Lua. Então, desta união da Terra com a Lua, ficaram muitas partículas desarmonizadas no espaço. Isto não foi uma coisa totalmente sadia. A relação da Terra com a Lua, ou da Lua com a Terra, nunca foi uma relação de astros, de planetas evoluídos e avançados. Então, isto tudo deixou, em volta da Terra, deixou resíduos de impurezas. E isto poderia ser normal na atmosfera terrestre. Ser uma atmosfera mais ou menos pura. Porém, acontece que quando os raios solares, que são muito específicos, que são muito poderosos e têm a sua meta, atravessam esta atmosfera heterogênea, estes raios solares produzem muitos atritos com esta atmosfera. Cria-se aí um campo de atrito, e isto são as doenças. Nenhum planeta avançado tem doenças, porque em nenhum planeta os raios do Sol, quando penetram na sua atmosfera, produzem este tipo de atrito. Mas aqui produzem por causa desta mistura de Terra com Lua. Terra e Lua significam diferentes estados que, para serem combinados, precisariam de um outro sistema energético que ainda não está descoberto pela própria consciência planetária. Enfim, a consciência deste planeta ainda não descobriu a forma de sanar o seu espaço, sanar a sua atmosfera, sanar aquela atmosfera psíquica que está em volta dele. Aquilo é uma coisa comprometida com fases lunares, com situações antiquíssimas, atávicas, superadas. E quando o Sol atravessa isto, o Sol atravessa produzindo muito atrito, como vimos. Então, a doença é algo instalado no planeta. A doença é isto, é esta heterogeneidade não resolvida, esta heterogeneidade na atmosfera não resolvida ainda pela consciência solar. A consciência solar deve estar trabalhando isto, entre outras coisas, neste planeta que pertence ao seu sistema. Quando a cura vai acontecendo em nós, esta cura interior, isto é, quando a nossa consciência começa a se coligar com a nossa consciência superior, veja que isso não tem nada a ver com a Terra, não tem nada a ver com o mundo onde nós estamos. Cura é outra coisa. O mundo onde nós estamos é um mundo doente, em princípio. A nossa cura não depende deste mundo, não depende de nada disto que acontece neste mundo. Depende da união destas duas vontades. E quando estas duas vontades se unificam, quando essas duas vontades se fundem, o ser
começa a se coligar com a supraconsciência. E aí o seu caminho não é mais nesta terra, a não ser que seja a serviço de alguma coisa aqui. À medida que esta união de vontades vai acontecendo, e nós podemos colaborar muito com isto, porque podemos perguntar a cada momento: qual é a tua vontade para mim, para o Espírito? Cada um de nós, se fizer esta pergunta, vai recebendo esta resposta. Esta resposta vai chegando, esta energia espiritual vai começando a fluir. E nós, curados por esta energia espiritual, agimos e reagimos completamente diferente do que agimos e reagimos humanamente. Então você não pode pretender de um ser humano que ele haja com perfeição. Qualquer ação de um ser humano está eivada de imperfeições, mesmo do ponto de vista dele, do melhor ponto de vista dele. As ações dele começam a ter um sentido de mais equilíbrio, de mais harmonia, é quando esta cura já está em andamento. Então este processo de cura é gradual e esse processo de cura vai acontecendo, vai progredindo, vai evoluindo à medida que o ser quer, à medida que o ser busca isto, à medida que isto é uma prioridade para o ser. E não continuar doente, e não continuar dentro da vontade humana, sem esta ligação com a vontade espiritual. Quando esta cura começa a acontecer, quando esta união começa a se dar, então o indivíduo tem mais vontade de calar do que de falar. Tem mais vontade de refletir do que de agir. Então, entre o calar e o refletir, esta energia já vai fluindo mais livremente e o seu falar e a sua ação já muda de qualidade, já muda de rumo, já não é mais tão terra como era antes. Então, é preciso esta intenção, é preciso esta aspiração para este processo se pôr em movimento. E esse processo se põe em movimento e prossegue, estejamos nós encarnados ou não. Porque se nós estivermos desencarnados, este processo da união das vontades pode se dar se a alma já representa esta vontade do ego unificado, se isto aqui já existe como núcleo no plano da alma. Então este processo de cura prossegue enquanto nós estamos desencarnados. Bilhões de seres, quando se diz bilhões de seres, pode-se estar dizendo de almas, não? Que tenham consciência destas coisas. Então, bilhões de seres buscam a cura. E os seres interiores, os seres internos, têm perfeita consciência da necessidade desta cura, isto é, da necessidade de que a sua vontade se una com a vontade da mônada. Que esta vontade interna seja una, seja unificada com a vontade da mônada e com a vontade cósmica. E o homem hoje começa a ter consciência disto. Como o homem começa a ter consciência disto, ele começa a perceber, em certos momentos, que ele é muito ajudado neste trabalho. Ele percebe as ajudas que tem, porque ele sente que vai sendo curado, isto é, ele sente que está sendo unificado, que está ficando coerente com uma outra vontade ou com uma outra aspiração. Ele sente isto muito bem. E ele sente a ajuda que ele recebe. E a ajuda que nós recebemos nesta cura de estrelas, de planetas, de outros mundos, é uma ajuda contínua e permanente. Então, não só de mundos de fora desta Terra, mas também de mundos que existem nesta mesma Terra,
porém em níveis de consciência mais desenvolvidos, como possam ser os mundos suprafísicos ou as civilizações intraterrenas. Então, a enfermidade são fatos planetários e extensivos a todos os reinos que estão aqui. Então, assim como a humanidade precisa de cura neste sentido que vimos, o reino animal também precisa de cura. O reino animal também é um reino que necessita desta cura e por isso está neste planeta junto conosco. Faz parte desta necessidade. O reino vegetal, o reino mineral, todos esses reinos que estão imersos nesta atmosfera heterogênea, todos esses reinos estão em processo de cura. Então, o serviço entre esses reinos, o serviço que um reino presta a outro, isto é uma forma de nós nos ajudarmos mutuamente e de nós evoluirmos juntos com os outros reinos neste processo de cura. A nossa energia interna, a nossa energia como eu superior, a nossa energia de inclusividade é oriunda do Sol. Isto que nós somos na nossa essência, isto que nós somos na nossa íntima realidade, esta energia interna nossa, esta nossa essência, isto tem muito a ver com o Sol. Então o Sol nunca se desligou de nós e o Sol nunca se desligará de nós, porque nós somos parte da sua essência. Então, nós somos uma essência, somos uma realidade solar também, e somos filhos do Sol e não desta Terra. Somos filhos do Sol e ao Sol cabe cuidar de nós de uma forma mais ampla, de uma forma oculta, de uma forma universal. Não cabe ao planeta Terra cuidar de nós, porque nós não somos daqui. Cabe ao Sol cuidar de nós. Então, se nós estamos voltados para esse nosso princípio puro, mais sadio e interno, aqui nós estamos em contato com o Sol. Aqui nós estamos no mundo solar. Aqui nós estamos já começando a perceber esta essência solar. E isto é muito importante, é muito fundamental na cura, não só na nossa cura interior, na nossa cura interna, mas também na cura das doenças. Porque sendo o Sol que move toda esta heterogeneidade terrestre, que através da força do qual aparecem todos esses conflitos, todos esses atritos e, portanto, as doenças, este Sol tem condições, tem energia de cura para nós. Mas nós precisamos nos reconhecer como seres solares. Nós precisamos perder esta ideia retrógrada e não real de que somos terrestres. Nós estamos na Terra, por enquanto. Estamos há muito tempo na Terra, mas nós não somos desta Terra. Nós estamos nesta Terra participando de um processo que se dá aqui neste planeta, mas nenhum de nós é daqui. Então veja o quanto nós precisamos de união interna, porque quando nós falamos dos irmãos extraterrestres, nós não sabemos, não percebemos que somos como eles. E eles não são também dos mundos lá onde estão. A nossa origem é fora destes mundos. A nossa origem é muito mais profunda. A nossa origem é muito mais pura do que qualquer mundo constituído. Então, nós teríamos realmente muito que aprender com esses contatos desses irmãos mais avançados que passam por aqui, ou que estão por aqui, ou que estão em contato espiritual, estão em contato cósmico conosco. E as doenças?
o que elas fazem em nós, porque isto deve ter um porquê. Nós não estamos imersos nesta doença terrestre porque somos vítimas. Não. A natureza nos pôs aqui, a natureza nos pôs num planeta como este, num planeta doente, em princípio, porque essas doenças que o planeta nos oferece, toda esta série de anormalidades que o planeta nos oferece, isso tudo, quando nos atinge, isto tudo, quando chega a nós, como doenças, começa a equilibrar certas coisas antigas em nós e começa a exigir de nós um esforço, começa a exigir de nós um desenvolvimento que não haveria se não fosse o desafio dessas doenças. Então, se alguém começa a se sentir um pouco confuso, falemos já de coisas mentais, não? Se alguém começa a se sentir um pouco confuso, esta confusão mental, se for bem compreendida, se for bem recebida e bem tratada, é uma oportunidade que esta mente tem de desenvolver a sua força. Porque diante de uma confusão mental que começa, esta mente tem que fazer um esforço para sair desta confusão. Então veja que nós podemos ajudar alguém a sair de uma confusão mental, mas sem deixar de reconhecer que se não fosse aquela confusão mental e o esforço dele, a mente dele ficaria embotada no plano em que ela estava, no plano evolutivo dela. Compreende? Nós não podemos brigar com as doenças. Nós temos que compreender o que uma doença está fazendo em nós. Claro que se nós formos ver uma doença humanamente com a mentalidade comum, é algo que se trata de afastar aquilo. Sim, nós temos que tratar aquilo. Mas não sei se temos que tratar aquilo como um inimigo. Não sei se temos que tratar aquilo como algo que está nos prejudicando. Aquilo está ali para ser tratado. Mas, enquanto nós tratamos, nós fazemos um esforço extra que não faríamos, e isto nos faz evoluir, e isto nos faz equilibrar muitas coisas anteriores que nós fizemos inconscientemente. Nenhum de nós teve o passado que teve, porque o nosso passado, vocês imaginam o que foi, né? Nesta Terra. Então, nenhum de nós teve o passado que teve conscientemente. Foi um passado que se deu em um plano subconsciente, onde nós não éramos totalmente conscientes. Então este passado gerou o nosso karma com este desequilíbrio planetário. Então este nosso passado gerou essas doenças. E se nós assumimos o trabalho com essas doenças, no sentido de resolvê-las, isto equilibra o nosso passado desconhecido. Então, nós não temos a menor ideia, graças a Deus, do que fizemos e do que fomos no passado. Sabemos mais ou menos pelas doenças que temos, ou pelos males aos quais estamos expostos. Então, se você trata de resolver isto, você está equilibrando este passado, você está mudando as consequências deste passado. Você percebe que instrutora são essas doenças? Que instrutoras são? Desde que nós as compreendamos. E é claro que não precisamos ficar muito amigo delas e nem cultivá-las, mas tratá-las como o instrumento que nós temos, ao resolvê-las, de equilibrar o passado. E se não conseguimos resolver, é porque o nosso passado ainda não está acertado, ainda não está equilibrado, ainda está para ser arrumado. Por exemplo, vamos ver uma coisa muito comum e que todos nós, a uma certa altura, já conhecemos, que é a debilidade física. Quem não conhece já momentos de debilidade física, né? Debilidade física é uma coisa que nós procuramos corrigir,
porque não podemos ser débeis fisicamente, senão não podemos levar avante certas tarefas, certas coisas do plano evolutivo que cabe a nós desenvolver. E esta debilidade física, que é diagnosticada normalmente como uma personalidade não centrada no seu centro interno, então se a personalidade não está centrada, se as forças da personalidade não estão reunidas, não é, no centro interno de consciência, vai acontecendo uma debilidade física. E esta debilidade física vai aumentando à medida que esta personalidade não se centra, se mantém descentrada. Então o diagnóstico é esse. Porém, a origem não é esta. A origem está no nosso comportamento egoísta. Então tem duas origens. Tem uma origem que é para a medicina diagnosticar e tratar. Mas depois tem a origem principal, tem a raiz, que não é a personalidade descentrada. A personalidade descentrada já é uma consequência desta debilidade e vice-versa. Mas a debilidade não começou porque a personalidade se descentralizou, se espalhou. Esta debilidade física começou no nosso comportamento egoísta. Comportamento egoísta que vem do início dos nossos primórdios. Então, outra coisa, anemia, não é? Anemia, que muitos conhecem, muitos têm contato com isso, que você pode diagnosticar, não é, psicologicamente uma anemia, porque não está encontrando pontos verdadeiros no seu plano psíquico, mas você está em contato com planos não reais do seu plano psíquico, no seu plano psíquico misturado. Então aí vem uma anemia, começa uma anemia. Então o diagnóstico está aí para os médicos, para os psicólogos. Mas a anemia não se dá por isso. A anemia começa porque você é um mentiroso, porque você sempre mentiu. Então, sendo mentiroso, mentindo continuamente, isto vai acabar numa anemia. Como você vai deixar de mentir? Ou como você vai cancelar este fato de que você mente? Como você vai resolver isto? Você não vai resolver. A anemia vai equilibrar isto. A anemia vai fechar as suas contas com isto. Então, a partir da anemia e a partir de você deixar de mentir, então aí você vai ser nunca mais anêmico. E anêmico não é uma palavra que serve só para o plano físico. Nós temos anemia no plano astral e podemos ter anemia no plano mental, que teve origem na mentira, que teve origem em toda a mentira que nós desenvolvemos desde que existimos. Então você vê que existe uma causa psicológica, existe uma causa clínica para a medicina, para a psicologia, mas não é aí que está a raiz, não foi daí que a coisa surgiu. E se nós temos órgãos físicos mal formados, por exemplo? Porque muitos de nós têm órgãos físicos mal formados, órgãos físicos que não são perfeitos. Isto pode não se saber, não é? Clinicamente, por que nós temos uma má formação física em algum lugar do corpo? Porque isto não é conhecido. Ou se é conhecido, não tem solução isto, em princípio. Pois é, isto começou na nossa inconstância e na nossa superficialidade em vidas anteriores. De tanto sermos inconstantes, de tanto não sermos decididos em vidas anteriores, para aquilo que era essencial, uma certa altura, nós nascemos ou temos órgãos físicos que não são bem formados. E defeitos físicos, quando são dolorosos, quando são incômodos, que
que você diz, não, você tem esse defeito físico, por isto, são todas razões clínicas. Pode ser. Mas esses defeitos físicos, quando dolorosos, vêm das calúnias que você já levantou. E que são calúnias que nós não temos a menor ideia. Porque nos tempos que caluniávamos, nós não nos lembramos, talvez sejam de outras vidas. Hoje nós temos uma formação que não permite mais que nós caluniemos alguém. Ou se caluniamos alguém, não vamos nos sentir bem em seguida, hoje. Mas em todos os tempos que nós caluniávamos normalmente, como fica isto? Como isto vai ser equilibrado? Não basta que hoje você não calunie mais, porque tem tanta calúnia na nossa bagagem. Calúnia, porque quando você pensa mal de uma pessoa, você já está caluniando aquele, porque ele não é mau. Então, esta calúnia, como é que você vai equilibrar? Se não é com o defeito físico doloroso, sentindo dor no defeito físico. Agora, qual é a ligação desta dor, desse defeito físico com a calúnia? Nós podemos chegar a esta compreensão. Podemos chegar porque é uma coisa muito parecida. Embora não pareça que não tem nada a ver, é uma coisa muito parecida. Defeito físico que dói muito com calúnia. Isto são coisas irmãs. Então, esta última vai equilibrar a outra. Vai equilibrar toda a nossa calúnia inconsciente. Agora, as moléstias infecciosas, que também precisam de cura, ou devem ter cura, mas se as moléstias infecciosas não tiverem ainda corrigido a nossa capacidade de ter paixões, apegos desenfreados, nós não vamos ficar livres dessas infecções. Porque o que deu estas infecções não foi nada de físico, nem nada de mental. Isto foram as nossas paixões muito fortes. Porque nós, desde que começamos, desde que fomos criados, quanta paixão animal tivemos. E outras paixões, que hoje não temos mais e que hoje já estão muito destiladas. Mas o que é que vai equilibrar todo este passado, se não é uma ou outra infecção? E assim por diante, várias enfermidades. E isto nós vamos tratando, vamos cuidando, mas precisamos da cura interior, precisamos da união dessas duas vontades, precisamos que estas doenças cumpram o seu trabalho em nós, que essas doenças terminem a obra que devem fazer em nós de equilíbrio e de restauração, porque se nós passamos por infecções que vieram como equilíbrio das nossas antigas paixões, se nós, através destas infecções, vamos tratando destas coisas inteligentemente, buscando cura interior, buscando compreensão interior, então vamos nos liberando disto e vamos equilibrando essas paixões que nós nem sabemos onde está e nem sabemos como foi. Compreende? Vocês percebem o que as doenças fazem conosco? Vocês percebem que se não fosse esta destilação através das doenças, nós nunca nos equilibraríamos com as nossas contas, com o nosso passado? Bom, nós não estamos aqui fazendo apologia da doença, não é? E nem estamos dizendo que devemos atrair doenças, porque elas chegam quando algo tem que ser equilibrado. E quando elas chegam, você busque a cura interior imediatamente, que é para você se coligar com a raiz daquilo e poder então trabalhar de forma que aquilo cumpra o seu papel e que você se equilibre através dessas doenças. Nem sempre isto pode acontecer na mesma vida. Às vezes, uma coisa dessas começa numa vida, não termina o seu trabalho, tem que retornar numa outra vida. Mas isto é um trabalho sempre de reequilíbrio do passado. De repente podemos ter uma pneumonia.
É preciso muito cuidado com uma pneumonia. Porque uma pneumonia, em princípio, deve ser aceita e vivida. Nós devemos passar pela experiência da pneumonia, se temos que ter, não? Mas temos que passar pela experiência de uma pneumonia sem problema. É claro que temos que tratar da pneumonia, mas não lutar com ela, porque aquela pneumonia está equilibrando uma coisa que nós não saberíamos equilibrar mesmo que quiséssemos, que é a nossa sensualidade descontrolada. Todas as vezes que você perde o controle na sua sensualidade, você não tem como recuperar aquilo, você não tem como equilibrar. Perdeu o controle nesse campo sensual, você, para equilibrar aquilo, vai precisar de algo. Uma pneumonia faz tudo aquilo nesse equilíbrio que você não consegue fazer. Depois de uma pneumonia, a sua sensualidade está muito mais regulada. Se você trabalhou junto com a pneumonia, se você compreendeu o que isto trouxe e se você pede essa cura interior, se você pede que isto tudo sirva para a sua purificação, para o seu aperfeiçoamento e, paralelamente, você vai tratando da pneumonia. Mas vai tratando da pneumonia não no sentido de expulsá-la. Você vai tratando porque você deve conviver com ela e você vai fazendo sua cura interior, você vai buscando sua cura interior, porque aí esta pneumonia pode durar menos ou pode resolver antes o seu trabalho em nós. Percebe como nós precisamos ter um outro relacionamento com as doenças? Porque enquanto estivermos neste planeta, estamos sujeitos a ela. Mesmo que vocês se tornem santos, como vocês conheceram tantos santos e que eram tão doentes. Então ninguém está livre disto. Nós temos que aprender realmente a lidar com isto. E ao mesmo tempo, não que estamos tratando disto, que estamos acompanhando o processo de desenvolvimento disso, temos que pedir a cura interior para amenizar os motivos disto. Então você trata de uma pneumonia não só no plano físico, mas você trata de uma pneumonia principalmente pedindo cura interior para a sua sensualidade, compreende? Então é um trabalho de cura bem amplo que todos precisam e que a Terra precisa. E quanta gente neurótica existe hoje, não é? Quantos neuróticos, quantos neurastênicos, quantos histéricos, não é mesmo? São muitos hoje. São resquícios que ficaram indefinidos dentro do indivíduo e que a natureza não está podendo resolver e que nós também não estamos podendo resolver. Nós nos sentimos nervosos, nós nos sentimos neurastênicos, nós nos sentimos impacientes. Não tem porquê às vezes. Você está impaciente por quê? Você está histérico por quê? Se não tem nenhuma razão física para você estar histérico. Porque às vezes está histérico e sabe que não é porque os médicos dizem, que é por outra coisa que ele não sabe, que ele não conhece, não é? Tem aquele ataque de histeria e não tem diagnóstico normal para isto. Isto tudo vem por causa de todo o nosso passado que caiu no esquecimento e que nós não podemos recuperar para corrigir. Veja como nós somos complicadinhos, hein? Como nós sabemos que tudo que se passou conosco, tudo que fizemos, caiu no esquecimento e que nós não podemos recuperar, não podemos saber o que foi, enfim, não podemos conhecer a causa de por que somos assim, né? Então, se nós não temos aqui uma cura interior para terminar com isto, com esta insatisfação, por não conhecer a causa de nada, então eu percebo um defeito em mim e não consigo, eu não tenho acesso a todo o meu passado.
Então, estudar estas neuroses, estudar estas coisas, entende? Estudar essas histerias, e que nós precisamos de cura interior para isso. Se não for por cura interior, isto não resolve. Você pode tomar remédio, você pode fazer tratamento, você pode fazer o que você quiser, mas você fica sempre com aquela impressão que você não sabe a causa, você não conhece o seu passado e nem nunca vai conhecer, a não ser que você fique lúcido, consciente no corpo causal. Mas aí você não tem mais isto. Sendo lúcido no corpo causal, você não pode ser mais neurótico, não pode ser mais histérico, não pode ser mais neurastênico. Mas você está sujeito a isto enquanto não chega lá. Porque enquanto você tem consciência que não sabe por que você é assim e que você não sabe como se arrumar, você está sujeito a estas doenças. Você está sujeito a isto. Então, se nós não estamos muito ligados com esta cura interior, se nós não estamos muito entregues a esses processos de cura que não são desta terra, se nós não estamos muito conscientes aí, se nós não estamos muito firmes buscando esta cura interior, buscando conhecer esta vontade superior, a maioria das enfermidades nós não temos nem como tratar. Porque a uma certa altura, medicina e tratamentos, cura psicológica, a uma certa altura, nada disso faz efeito. Isto faz efeito até um certo ponto. Mas quando chega aquele ponto que precisa resolver, aí precisa de cura interior. Então você pode levar uma situação desta até um certo ponto, com todas as formas de trabalhar doenças deste mundo. Mas chegado num certo ponto, dali para diante não resolve mais. Porque aí precisa a cura interior. Aí precisa a fusão desta situação toda com uma vontade superior. Aí precisa esta cura. E todos nós vamos sentir esta necessidade a um certo ponto. Mesmo que tenhamos feito os nossos tratamentos de forma mais correta possível, né? Chega num ponto em que vem esta neurastenia por não saber como fazer. Porque falta sempre um pouco. Quando não falta muito, hein? E todos têm consciência disto. Então, esta humanidade é uma candidata a ser neurastênica, se não se tomar muito cuidado. Que cuidado é esse? É você estar realmente disposto, é você ter como meta realmente esta cura interior, esta cura, independentemente de você ser doente ou não, física e psicologicamente. Esta união tem que se fazer, porque senão você está sempre vulnerável. E claro que para uma pessoa que já tem um certo nível evolutivo, para uma pessoa que já tem uma certa consciência, se encontrar dentro de um ataque de neurastenia não é nada agradável. E ela ali não tem como fazer. Não tem como tratar aquilo. Você pode tratar um neurastênico, pode tratar um histérico, pode tratar um neurótico, até certo ponto. Pode fazer tudo, e ele fazer tudo. Aquilo chega até um certo ponto. Chega num ponto que precisa cura interior. E desse ponto em diante, todos nós estamos vulneráveis. Porque todos precisamos da cura interior. Então veja, é muito importante que a gente reveja este livro, porque este livro tem uma energia que nos coliga com este processo. Mas se vocês começam a se dedicar àqueles pontos que o livro indica, vocês por si, vocês internamente vão tocando todas essas ramificações da cura. Vocês vão encontrando dentro de vocês todos esses caminhos da cura interior. Então existem os caminhos da cura interior que o livro indica. Então você use aquelas indicações para você entrar no seu caminho de cura interior. E o seu caminho de cura interior não é igual ao de nenhum outro, porque nenhum de nós sabe conscientemente o que é que tem que equilibrar, qual é a maior prioridade no nosso equilíbrio. Só a cura interior pode resolver isto.
E a cura interior é entre você e sua alma, entre você e sua mônada, entre você e seu espírito. Então, é uma cura muito íntima, muito possível para todos, porque não depende de ninguém, não depende de médico, não depende de exorcista, não depende de hospital. Tudo isto ajuda até certo ponto, mas daquele ponto em diante não tem mais nada externo que resolva. Então, este livro prepara um pouco para estes passos. Dando estes passos, vocês vão encontrar o seu caminho de cura interior. Vocês vão encontrar isto. Vão encontrar isto e vão começar a sonhar com estas coisas. Vão começar a ter ideias sobre estas coisas. Vão começar a ter estímulos de trabalhar com a cura. Vocês vão se sentir estimulados para curar. E aqui então começam tantas atividades, não? Se você percebe a sua necessidade de cura, se você entra no seu caminho de cura interior, você vai ver quanta energia, quanta inspiração, quantas possibilidades se abrem. Porque nós somos uma partícula da humanidade, a humanidade é una, e a humanidade precisa de cura como um todo. Então aí já está um trabalho imenso, um trabalho infinito, enquanto estamos aqui nesta Terra. Como? É a mesma coisa considerada em grupo. Se cada um num grupo está cuidando da própria cura interior, se dá uma cura interior grupal.